Vamos começar por um assunto que está muito em alta na internet, se fala muito, tem muita gente falando que não entende do assunto, né? Tem os papagaios que ficam só repetindo coisa por aí. E como você é um profissional da área, vamos falar um pouquinho sobre narcisismo. A gente pode iniciar buscando um pouco da definição do que seria um narcisista? Sim. Então, a gente tem vários transtornos de personalidade e o narcisismo é um deles, né? Primeiro a pessoa tem que entender o que é um transtorno de personalidade. Eu acho que o primeiro passo é explicar o que é a personalidade. A personalidade é o nosso modo padrão de reagir às coisas. Então, digamos que você tenha uma personalidade mais organizada, você reage ao mundo tentando ordenar o mundo. Você reage ao mundo sempre se planejando, precavendo coisas, sempre colocando ordem, planejamento, estratégias e tal. Então tem pessoas que têm esse traço de personalidade que a gente chama de ordenhosidade. No inglês seria ordinariness, né? É um traço que predispõe o indivíduo a ser organizado. E aí, a personalidade é justamente isso. Não importa o que você faça, esse indivíduo vai sempre ser desse jeito. Vai sempre ser organizado, vai sempre tentar organizar, vai se sentir mal quando está na bagunça. Por exemplo, vai ativar redes cerebrais relativas a nojo, quando ele vê bagunça. Ele se sente sujo quando ele não faz as coisas certinho, por exemplo. Então, isso é a personalidade dele. Cientificamente, a gente define mais ou menos assim. Os padrões comportamentais, mentais e emocionais de reação ao mundo e de ação também no mundo. Então isso é a personalidade. Então quando a gente fala assim, essa pessoa tem personalidade, a gente está querendo dizer assim, essa pessoa ela tem uma intenção forte, ela é decidida e tal. Mas cientificamente, personalidade todos temos e ela é mais ou menos rígida, mais ou menos fixa. Você demora para mudar alguma coisa e você vai sempre mudar com muito esforço. É como se fosse uma borracha que ela só estica até um determinado lugar. Além disso, você pode esticar, mas o teu braço cansa e uma hora você tem que soltar. Então, o cara que é organizado, ele vai viver na bagunça naquele cansaço. Quando você não aguenta mais, ele vai voltar para a necessidade de ordenar as coisas. E aí, durante a sua vida, durante a sua infância, adolescência, podem ocorrer coisas que façam você desenvolver um transtorno de personalidade. Então a gente entendeu o que é personalidade e o que seria um transtorno de personalidade. Né? O borderline é um deles, o narcisismo é um deles, psicopatia é um deles. É um transtorno, ou seja, uma desordem na formação da personalidade. O que esse indivíduo vai ter? Dificuldade de se adaptar no ambiente. Então vamos dizer assim, se temos 100 pessoas no ambiente, e temos 90 pessoas sem transtorno de personalidade, essas 90 pessoas vão concordar num grau elevadíssimo sobre o que está acontecendo. Significa que elas têm muito poder de leitura sobre o que está acontecendo e conseguem compartilhar as visões delas sobre o que está acontecendo com muita facilidade. Então, por exemplo, os meninos aqui começam a falar alguma coisa, esse papo aí desses caras é chato, não sei o quê. Digamos que a gente não tenha nenhum transtorno de personalidade, a gente vai falar, peraí, mas os meninos estão caçoando do nosso negócio aqui? Que coisa esquisita. E aí você fala, não, é esquisito mesmo. Tá, agora uma pessoa com transtorno de personalidade, o que ela tende a fazer? Você me criticou aqui, eu entendi que você está me criticando porque tem inveja de mim, por exemplo. E não por outro motivo que pode ser, por exemplo, sei lá, os meninos estão bêbados ali dirigindo o podcast. Então, quando você tem a personalidade sadia, você consegue ter mais acurácia de leitura do ambiente social e consegue trocar essa leitura com as pessoas muito fácil. Quando você tem um transtorno de personalidade, digamos que a verdade que você tem e a verdade que os outros têm não condiz tanto. Então, você pega uma pessoa com borderline, por exemplo, que é um transtorno que acomete muito mais mulher do que homem. As estatísticas é mais ou menos de cada 4 pessoas com borderline, 3 são mulheres. É alto. E aí é aquela mulher que vai assim, ela vai tentar cortar todos os laços que o homem tem para poder ficar com ele só para ela, digamos assim, e vai modificar as percepções que ele tem sobre ele, sobre a vida. Então, assim, aquela pessoa que quando o senso comum observa isso, fala, isso é normal, é a mulher ciumenta.
Não é normal, não. Isso deixa a pessoa maluca, deixa a pessoa que ela tá se relacionando maluca. Porque ela questiona coisas que a pessoa percebeu e sabe que é verdade, né? Por exemplo, cara, não é normal você fazer isso. Como não é normal? Toda mulher faz isso. E aí ela destrói a percepção da pessoa, que é sadia, digamos assim, não tem nenhum tipo de transtorno nessa percepção dessa pessoa, porque ela formou a personalidade certinho. E aí essa pessoa ela não consegue perceber o nível de distorção que ela tem. Então, nesse cluster aí que se enquadram os transtornos de personalidade. Aí tem o borderline, que é isso aí que eu te falei, que está muito envolvido com rejeição emocional de pessoas que eram para me amar, ou que me amam, digamos assim. Então, a pessoa com borderline, ela reage de maneira violenta, de maneira desesperada, a imaginações de rejeição. Então, não necessariamente você está rejeitando a pessoa. Por exemplo, você fala assim, eu sei que você toca também, né? Então eu quero tocar minha guitarra lá no sábado. Suponhamos que a sua mulher tivesse borderline, o que ela falaria? Ah, mas você não me ama, então? Porque no sábado à noite você não vai ficar comigo? Esse tipo de discurso. E aí, o que acontece? A pessoa vai cortando, vai deixando de fazer coisas, vai isolando. Quanto mais ela se isola, mais deixa de fazer coisas, mais a personalidade dela vai ficando, né, fraca. Então, essa pessoa começa a distorcer a percepção desse indivíduo, porque é o jeito que ela enxerga as coisas, né? É um transtorno, é como se fosse o TDAH, o autismo. É um transtorno que tem fundamentos neurobiológicos e que também tem, assim, uma força gigantesca do ambiente para disparar isso. O borderline, por exemplo, dispara muito no início da vida adulta, quando a pessoa começa a namorar e ter relacionamentos assim amorosos. E o narcisismo, a gente poderia colocar assim, é uma coisa muito parecida, só que tem dois polos, né? Tem o polo do narcisista grandioso, que é o clássico que a gente conhece, que as pessoas comumente conhecem, que é aquele cara que é o seu centro das atenções e tudo é sobre ele, e ele sempre sabe, você não sabe. Dificilmente você consegue apontar um erro dessa pessoa e ela engolir esse erro, digerir e falar que vai mudar, né? Porque ela tem o transtorno de personalidade. Então, aquilo que eu vejo é verdade. Não importa o que os outros falem. Eu sou o grande, eu sou o maior, eu sou o melhor. E aí isso é muito assim, é relativamente fácil de perceber. As pessoas conseguem perceber porque perto de uma pessoa assim, você começa a ligar o seu sensor de aranha, né, do Peter Parker, e você começa a sentir desconforto. Desconforto. Caramba, tá esquisito, desconforto. Você percebe que você traz uma coisa, aquilo não é considerado. Traz uma coisa, não é levado em consideração. Você percebe que você chega numa reunião ou na relação ali com uma intenção e acaba fazendo outra coisa. Então isso é extremamente comum e as pessoas começam a perceber mais por conta dessa... acho que é desse aceno que o narcisista grandioso faz, de assim, eu sou muito bom. Não sei se você acompanhou aquele vídeo que viralizou, um vídeo de um cara falando: a gente terminou, mas eu vou na academia, todo mundo quer ter meu corpo. Ele ficava falando várias coisas assim. Não cheguei a ver. É um áudio que, assim, a galera fez muito meme com esse áudio, porque ele tava, assim, falando várias coisas que denotavam, assim, a gente terminou, mas, assim, foi você que vacilou e todo mundo na academia inveja meu corpo, todo mundo na faculdade inveja minha inteligência. Ou seja, peraí, se a gente vai considerar que isso tudo que ele tá levantando como premissa é verdadeira, esse cara é, assim, uma pessoa incrível em todos os aspectos. E é muito isso. Então, o narcisista grandioso é esse cara que ele sofre um trauma muito intenso, o ego dele para de se desenvolver normalmente, que normalmente teria que ser o quê? Quando você é adulto, você é capaz de absorver uma crítica e regular sua autoestima com base nessa crítica. Por exemplo, eu não sou uma pessoa extremamente organizada, mas verbalmente eu sou uma pessoa muito rápida. Então, se você botar eu para conversar num podcast, dar uma aula, vai ser boa. Agora, se você pedir para eu fazer um business plan para tua empresa, não vai ser. Só que eu lido bem com isso e saber disso não me destrói. E é aí que o narcisista grandioso pega. Tá. Então, se você aponta para o narcisista grandioso algo que é defeito, colapsa a estrutura de identidade que ele tem, porque ele cria uma estrutura de identidade falsa, né, um falso eu.
esse falso eu que ele cria é justamente com o objetivo de ele é como se assim, na infância ali ele recebesse algum ambiente tão invalidante, tão traumatizante, que se alia com as predisposições que ele tem, genéticas e tal, e que faz com que ele, como se fosse assim, tô com meu eu de criancinha aqui, 4 anos, minha mãe só me bate, meu pai sumiu de casa. Eu não consigo lidar isso, eu não consigo lidar com isso, não consigo digerir isso. Então o que eu faço? Eu crio um outro eu. Nesse eu que eu crio, eu não tenho esse defeito, essa vulnerabilidade. Então, é como se eu estivesse criando um eu onde eu sou perfeito e invulnerável. Só que, se eu sou ruim em organização e você me fala, olha como a cabeça do ser humano é lógica, né? Isso é fascinante. Se eu sou perfeito e você me fala que eu cometi um erro, logo isso quer dizer que eu não sou perfeito. E isso quer dizer que tudo aquilo que eu criei como estrutura de vida, colapsa. E é por isso que quando você vai criticar o narcisista, ele vira do avesso e te deixa maluco, assim, porque você tá... É como se você estivesse falando para uma pessoa, por exemplo, que acontece muito isso, né? Religião e política dá brigas homéricas e as pessoas ficam raivosas. Sim. Porque você está mexendo na identidade do sujeito. Ou seja, se eu acredito que Deus existe, eu regulo minha vida e minhas emoções com base nisso. Ou se eu acredito que o Lula é o salvador da pátria, eu também regulo minhas emoções, minhas esperanças e tal com base nisso. Se você me diz que é mentira, eu quero te destruir. Fico com raiva porque você está mexendo na minha estrutura de identidade. E é isso que acontece. Então esse é o narcisista grandioso. Agora tem o narcisista que é o mais escondido, que pouca gente percebe, que é o narcisista vulnerável. Se esse trecho tá legal, imagine o episódio completo. Ó, o link para você assistir na íntegra tá aqui na descrição do vídeo. Aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações para receber todos os avisos aqui do meu canal no YouTube. E deixa o teu like. Dá um trabalhão fazer um episódio com essa qualidade e isso tudo é para você, sem custo nenhum. Então, se inscreva, ative as notificações e deixa o seu like aqui no canal. Esse é bem diferente. Então esse pode ser assim, pode ser aquela mãe que fala pro filho: ai filho, tudo é difícil para mim, seu pai não me ouve, aí eu tenho dor nas costas, dor no queixo, dor no nariz, dor na boca, dor não sei o que, meu cabelo tá caindo e tal, tal, tal. E aí você não pode falar com seu pai por causa disso, disso, aquilo. E ela vai assim, é tudo sobre ele também, o narcisista vulnerável é tudo sobre ele, mas num outro sentido, num outro ângulo, num outro enfoque. É no enfoque do coitado, do vitimista. Então, essa pessoa, ela também quer ser o centro das atenções, mas ela quer que as pessoas sintam pena, que as pessoas passem a mão na cabeça dela, que as pessoas ajudem. E ela quer, sobretudo, que o sofrimento dela e o modo como ela percebe a vida tão difícil seja validado. Então ela traz uma narrativa de a vida ser extremamente difícil para ela, muito mais difícil do que para os outros. Então você vê o egoísmo ali, né? Que é justamente essa não maturidade do ego, né? Porque quando você é adulto, você é capaz de pegar seu filho no colo e dizer: meu filho tá querendo jogar o joguinho e eu queria ver o jogo. Tá, eu posso ver o jogo depois no YouTube e eu vou... Porque ele consegue se organizar muito menos do que eu, então eu vou deixar para ele agora. Isso seria um ego maduro. Então essa pessoa não tem esse ego maduro, então ela diz: todo mundo tem que me cuidar, todo mundo tem que olhar pro meu sofrimento, e assim, o meu é muito maior do que o seu. Então fica essa competição, assim, de... E aí, assim, as pessoas sofrem muito perto do narcisista vulnerável porque ele parece inofensivo, só que no final das contas ele gera uma codependência emocional absurda, né? Então os filhos, por exemplo, eles se sentem na obrigação de deixar essa pessoa feliz o tempo inteiro, e ela meio que cobra isso de forma implícita, e aí fica um sofrimento grande. E aí o que diferencia, por exemplo, né? Porque é uma pergunta que você me fez antes da gente começar. O que diferencia uma pessoa narcisista de uma pessoa que parece narcisista e não é? Quando a gente pega TDAH, quando a gente pega autistas, quando a gente pega superdotados, quando a gente pega qualquer pessoa que não tem esses transtornos de personalidade e parece assim que tudo é sobre ela, parece que ela quer ser o centro das atenções ou coisas do tipo, e que as pessoas se sentem assim muitas vezes, meus pacientes falam muito isso. Eles falam assim: quanto mais eu estudo sobre narcisismo, mais eu acho que eu sou narcisista. Só que eles ficam se perguntando se eles são.
Então eu falo assim, uma das diferenças primordiais é você se perguntar. Ter a dúvida. Ter a Porque o dúvida. narcisista, ele não cogita a Não possibilidade dele ter um problema, né? Não cogita, não Boa. cogita. Ele vai falar que você é o narcisista. É muito curioso, assim, é muito curioso mesmo. O nível de distorção que a pessoa consegue fazer da realidade para sustentar a ilusão que ela tem. E aí, é importante dizer assim, qualquer trauma, ele gera resquícios de traços narcisistas. Por quê? Porque o trauma emocional, a dor emocional, faz com que você fique com uma necessidade emocional não suprida. Então, por exemplo, um pai ou uma mãe que não foi presente, fica aquela figura de autoridade afetiva ausente. E aí você fica assim, buscando validação externa o tempo todo, por exemplo, porque você não teve o pai ali que encorajava e dava essa coragem e essa validação, né? Isso, filho, você vai conseguir e tal. Ou esse afeto materno, essa maternagem, né? Então você não tem uma dessas duas figuras, por exemplo, você fica com esse déficit e pode ir até 40, 50 anos. Eu atendo pacientes que têm assim, filhos crescidos já, casados, e eles têm essa última camada da personalidade, como se fosse uma cebola, que não criou. Então eles ainda têm esse egoísmo assim, primitivo em algumas questões. A diferença é em algumas questões, relativo a alguns gatilhos, não em tudo, e a pessoa consegue modular isso. Então, se você sentar com essa pessoa e falar, olha, mãe, não é bem assim, a senhora tem isso, tem aquilo, olha a vida desse cara aqui, é bem mais difícil que a sua, tal. Ela, é verdade. Então, essa capacidade de modulação é o que diferencia o transtorno de narcisismo de traços narcisistas. Tá. Mas eu pego muito paciente com TDAH, com autismo, com superdotação, que não teve as suas necessidades validadas, né? Então, por exemplo, um TDAH que tem uma inteligência mais alta é uma pessoa que consegue fazer coisas assim absurdas às vezes, só que não consegue fazer algumas coisas simples. Em geral, essa pessoa é muito invalidada no trabalho, nos lugares onde ela faz as coisas. Atendi até ontem uma mulher, assim, que ela não conseguia estudar, fazer as coisas tudo certinho como precisava na faculdade, mas ela ouvia, conseguia responder e tal. Quando foi pro trabalho, ela conseguia performar bem e as pessoas todas achavam isso absurdo. Porque como que eu tô aqui? E aí que é o egoísmo dos traços de narcisismo, né? Que todo mundo tem um pouquinho. Como que eu tô aqui estudando? Eu tenho que ler esse livro dessa grossura e essa menina chega sem estudar e tira nota melhor do que eu? Como isso é possível? Ou quando a mulher começou a trabalhar no hospital, a diretora do hospital odiava ela, porque ela chegava e ela assim, muito sensível, né? Como as pessoas que têm altas habilidades são muito sensíveis às dores dos outros. E ela ouvia muito as pessoas. E essa mulher odiava ela, porque ela era a diretora do hospital e ninguém admirava ela tanto quanto admirava essa menina que tinha acabado de se formar. Nossa. Então os pacientes falavam, médica loira, cadê a médica loira? Eu quero falar com ela. E vinha a médica morena, que era a diretora do hospital, e ficava com uma inveja absurda. Então, isso é uma coisa que você vai notar nas pessoas relativo ao passado delas, né? Tem algum registro emocional de alguma coisa que aconteceu que naquele ponto, no relacionamento ou na carreira ou alguma coisa assim, a pessoa tem lacunas de desenvolvimento emocional que ela ainda não completou. Então, não teve pessoas ali ajudando a construir aquela camada mais aquela última camada ali da personalidade dela. E aí, por isso, naquele ponto, ela ainda é uma criança. É como se ela ainda fosse uma criança de 12 anos ali, precisando da aprovação e tal. No trabalho, por exemplo, quando eu comecei a falar de superdotação, eu ainda tinha uma insegurança muito grande. As pessoas falavam, mas você trabalha isso de uma maneira que eu nunca vi ninguém trabalhar. Não, tá errado. Tá errado, essas pessoas estão viajando e, na verdade, isso aqui é muito ruim e eu tenho que fazer melhor. Por que eu precisava disso? Porque não tive essa figura de encorajamento na adolescência e na infância. Eu tinha uma relação ruim com meu pai. E aí eu não tinha essa figura de, olha, isso aqui você fez bem, mas isso aqui não. Vamos regular aqui essa expectativa, vamos regular o nível de entrega, vamos regular a sua percepção. Porque, a realidade, eu como adulto percebo muito mais do que você, e a realidade é que nisso aqui você é bom, nisso aqui não. A criança já tá assim, eu posso ser bom em tudo, ou eu sou um lixo, né? Ela não consegue ter precisão. Então, essa é a diferença, né? De quando você pega um transtorno e quando você pega uma pessoa que tem lacunas para desenvolver,
que depois que você desenvolve isso em terapia, a pessoa fica bem. Ela cumpre essa finalidade, ela cumpre esse final de desenvolvimento e a relação dela melhora muito com as pessoas e com o mundo.